Bom dia, galera! Hoje é dia 27/1. Estamos todos aqui passeando nesse domingo ensolarado e a gente resolveu fazer um vídeo falando exclusivamente sobre amamentação. E a gente vai aproveitar e responder algumas perguntas. E a gente vai escolher algumas e responder. Eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas sobre amamentação, mas a gente vai fazer esse vídeo e tentar ajudar vocês. A amamentação ainda é um tema que é muito tabu. Eu que sou pediatra e a gente lida com isso todos os dias, a gente percebe que, especialmente quem nunca amamentou, cria uma grande expectativa em cima da amamentação. E na verdade amamentar não é fácil. Isso não se fala muitas vezes na TV, na mídia. Você sempre vê as pessoas estimulando a amamentação e eu sou um dos grandes estimuladores da amamentação. O leite materno, sem dúvida, é tudo que o bebê precisa em termos de nutrição, temperatura, imunidade, enfim. Então eu estimulo muito, mas por outro lado se fala pouco sobre as dificuldades da amamentação. Não é fácil amamentar. Muitas mães têm fissura, têm lesão, algumas não querem amamentar. E o que a gente vê hoje em dia é uma tendência de pessoas cobrando e julgando, e muitas vezes esse peso nos ombros da mãe de ter que nutrir o bebê 100%, de não poder de jeito nenhum usar fórmula e tudo mais, isso tem atrapalhado muitas vezes. Muitas mães têm dificuldade, acabam produzindo menos até por uma questão emocional, pelo peso que tem enfim, de ter que amamentar o bebê. E a gente queria tocar um pouco nesse assunto, quebrar um pouco esse tabu da amamentação. Não é fácil, né? Tive 3 experiências com amamentação, né? Todas diferentes. Eu amamentei o João Lucas, meu peito já rachou desde o hospital, né? Desde aquela primeira abocanhada já tinha rachado. Cheguei em casa com muita dor e tudo que eu fazia não adiantava, então foi uma experiência bem traumática de amamentar, mas eu continuei firme e as feridas sararam uns 15 dias depois, né? Então muita gente me perguntou isso, Melina, quanto tempo as feridas elas saram? Geralmente com 15 dias as feridas do bico do peito já saram. Para as feridas cicatrizarem, a gente precisa resolver o problema, né? Seja a pega correta, seja alguma coisa que esteja fazendo de errado, né? Eu tive essa experiência meio traumática com o João Lucas, mas amamentei o João até 6 meses, tá? Mas não foi exclusivo. A gente deu fórmula pro Lucas desde quando ele saiu da maternidade. E eu fiz isso totalmente sem culpa, porque eu sabia que eu estava dando leite materno também. A gente dava uma mamadeira pro João Lucas à noite de complemento. E foi super tranquilo, até a transição de largar o peito para pegar a mamadeira foi super tranquilo, não tive nenhum trauma em relação a isso. Então quando eu tive o Gabriel, eu já sabia que isso era uma coisa que eu queria fazer, já dar a fórmula desde que ele chegasse em casa. Aí tá, fui pro hospital, tive o Gabriel de novo, meu peito rachou logo na maternidade, mas foi pior que o do João Lucas, saía sangue no meu bico. Foi muito difícil. Teve um dia que eu chorei no banho e falei assim: Deus, se isso não melhorar, eu não vou dar o peito. Eu não vou dar o peito. E graças a Deus, naquele dia meu leite desceu sabe, as coisas foram clareando, foram melhorando. Acabei nem dando fórmula pro Gabriel nos 4 primeiros meses. Passando 4 meses, um peito meu secou e o outro ficou dando leite. Então eu fiquei com um peito enorme e um peito seco, ficou pequeno. E aí eu decidi que estava na hora de parar de amamentar. Aí eu introduzi a fórmula nele, a gente teve muita dificuldade de introduzir mamadeira no Gabriel, mas foram 15 dias insistindo, aí ele pegou a mamadeira e eu tirei o peito, porque eu quis, tá? Então, muita gente perguntava, por que você tirou o peito? Porque eu quis, eu tava com um peito enorme, um peito pequeno, e eu achei que tava na hora de parar. E essa história para mim, enquanto pediatra, não foi muito fácil, porque, enfim, antes de eu ter o João Lucas, qual era a recomendação? Tem que amamentar, livre demanda, e continuo recomendando isso para os meus pacientes. Mas essa história das lesões da Mel, das fissuras, depois da história dela não querer mais amamentar depois de um tempo, isso na época mexeu comigo, porque era ela que estava amamentando e não eu, né?
Só que a gente respeitou isso. Então eu percebi na prática que é mais difícil amamentar do que se fala. E ela sentia muita dor, realmente saía sangue às vezes na amamentação. E a gente atingiu um equilíbrio, a gente entendeu o que era importante. Então os 3 amamentaram, a Julinha está amamentando exclusivo. Mas a gente também entendeu que havia momentos que ela precisava de uma folga e a gente eventualmente dava o complemento. Então hoje em dia, eu entendendo isso de dentro, vivendo essa experiência, eu também recomendo isso para muitos pacientes meus. A questão do peso da amamentação exclusiva, e muitas vezes alguns bebês precisam do complemento. Então a gente não tem preconceito em relação a isso, a gente precisa entender caso a caso, é claro. Mas eu não coloco esse peso sobre os ombros das mães, né? Muitas acabam precisando complementar e não tem problema nenhum com isso. Aí teve um dia que eu tava amamentando o Gabriel, que eu acordei com febre. Sabe, sim, eu tava com febre, tremia. E aí aí eu falei, gente, eu tô com alguma coisa. E eu fui ver no meu peito, tinha uma mancha vermelha, quer dizer, era mastite. Então, assim, todos os tipos de dificuldade de amamentação eu tive, tanto no João quanto no Gabriel. Mastite, fissura, empedramento. Teve dias do Evandro ficar a madrugada inteira fazendo massagem no meu seio e fazendo, como que fala? Ordenhando aquele leite para não empedrar. Então, assim, quando eu fiquei grávida da Júlia, eu pensei, eu não vou amamentar. Eu não vou, eu pensei assim comigo, na forma mais racional que existe. Gente, existe fórmula, existe mamadeira, eu não preciso amamentar, eu não quero passar por tudo isso de novo. Aí uns 15 dias antes da neném nascer, o que eu fiz? Eu resolvi dar uma chance, eu falei, Melina, vamos zerar, cada bebê é um bebê, cada gestação é uma gestação, vamos tentar de novo. E aí eu respirei fundo, eu falei, vou tentar de novo. Aí com a Julinha foi totalmente diferente. Tá? Não foi mágico, não foi milagroso, machucou, tá, gente? Só que eu descobri maneiras de lidar com tudo isso. E uma delas foi a laser terapia e uma delas foi a consultoria de amamentação. Eu pensei, eu sou enfermeira, meu marido é médico, eu não preciso de consultoria de amamentação. Só que o dia que a Natália veio aqui em casa, a consultora de amamentação, me deu uma luz, sabe? Às vezes eram umas coisas pequenas que eu precisava de ajustar. E foi ajustado, ela fez a laser terapia, quer dizer, me tirou a dor, porque a dor é uma coisa que incomoda, toda hora você tem que, de 3 em 3 horas você tem que amamentar, e de 3 em 3 horas você sentir dor, eu sentia muita dor, né? E aí, graças a Deus, agora na 3ª gravidez, eu tô conseguindo amamentar sem dor, né? Isso já é um grande avanço pra mim, uma experiência que eu não tive, e tá sendo muito mais tranquilo. Só que, gente, o bebê chora mesmo. Sabe, o pessoal fala, ela é tão tranquila, meu bebê chora demais. Gente, a Júlia chora demais. A Júlia acorda a noite inteira. A Júlia mama de 2 em 2 horas. Então, assim, não existe fórmula milagrosa para amamentação. Esse primeiro tempo de vida do bebê é assim mesmo. Aí o povo fala, você amamenta de quanto em quanto tempo? Gente, eu amamento geralmente de 2 em 2 horas, mas eu não fico contando no relógio. A hora que ela chora, eu dou o peito. Então, assim, isso é livre demanda. A hora que o bebê quer, a gente tá ali disposta e disponível para amamentar. Uma pergunta aqui, acho que foi a primeira que eu recebi, foi assim, quando você amamenta, você tira o leite do outro peito? Não, tá? Mas esse não é agora, a Júlia já vai fazer 1 mês. Naquele primeiro momento, quando tem a descida do leite, demora alguns dias para a quantidade de leite produzida pelo corpo se ajustar à necessidade do bebê. Então, nesses primeiros dias, nos primeiros 7 dias, primeiros 10 dias, a produção ela é de fato maior. Então, eu amamentava de um lado e tirava do outro para não ficar muito cheio. O fato do peito ficar muito cheio dificulta a pega do bebê. Então, isso é uma das coisas que causa fissura. Então, nesses primeiros dias de amamentação, eu dava um peito e tirava um pouco do outro. Agora que ela já tem vai fazer 30 dias, eu não tenho vazamento de leite, eu não tenho aquela produção exagerada do meu peito ficar gigantesco, então eu dou um peito, ela vai, mama, na próxima mamada eu dou o outro peito, então eu tô sempre revezando os peitos. Eu não dou os 2 peitos na mesma mamada, a não ser que ela esteja com fome ainda, porque geralmente ela mama um peito e já tá saciada, aí eu dou o outro peito e ela tá saciada. Se ela tivesse mais fome, eu daria os 2 peitos tranquilamente. Débora perguntou lá no Instagram sobre a livre demanda.
se existia algum jeito certo de fazer, alguma técnica, e na verdade não existe. Livre demanda é de fato livre demanda. É deixar o bebê à vontade e livre para mamar quantas vezes ele precisar ou quiser. E como é que a gente sabe isso? Na verdade, no início, o bebê ele não tem regra, ele não tem tempo ou horário. Às vezes o bebê pode mamar de meia em meia hora, de uma em uma hora. O bebê ele mama realmente para mamar, tem horas que ele mama só para se acalmar. É o que a gente chama de sucção não nutritiva, né? Então muitas mães falam, às vezes eu acho que meu bebê está só chupetando. E isso também faz parte do processo, só esse chupetar, de certa forma, o bebê também acaba ingerindo, acaba se nutrindo e também aliviando a mãe nessa fase da apojadura que vem aquele leite em grande quantidade. Isso é até importante para esvaziar, para ajudar a aliviar a mãe. Não adianta a mãe ficar agoniada e falar assim, ah, meu bebê só mama 10 minutos, eu queria que ele mamasse meia hora. Gente, não tem. O bebê que sabe o quanto ele mamou, se ele já está saciado ou não, tá? Uma das perguntas também era saber como que meu bebê já está saciado ou como meu bebê já está alimentado. Essas questões muito específicas, a gente recebe muito inbox falando sobre isso. Ah, meu bebê chora o tempo todo, eu não sei se está mamando bem, como eu faço para saber? Isso é uma coisa muito específica que o pediatra precisa acompanhar de perto. Então é fundamental que o pediatra esteja acompanhando e avaliando a criança. Uma das formas mais objetivas da gente perceber isso em casa, como é que eu sei que o meu bebê está mamando bem? Especialmente a fralda. Então a gente não tem balança em casa, a gente não fica pesando o bebê diariamente para saber se está ganhando peso. Então a forma de ver é quantas fraldinhas eu estou trocando por dia. O bebê, quando eu vou trocar fralda, faz xixi, faz aquele jato clarinho de xixi, evacua na maior parte das vezes, no início, né? Evacua toda vez que mama. Isso é sinal de que o bebê está mamando adequadamente. E quando vai ao pediatra, o pediatra avalia esse ganho de peso, está sendo adequado, né? O que seria o ideal no início, no período neonatal, por exemplo, é em torno de 15 a 25 gramas por dia. Esse seria o ideal. Tem bebês que ganham mais, os que ganham menos a gente precisa avaliar o que está acontecendo, ver se o bebê precisa de complementação, mas a forma mais objetiva é essa, a gente saber se o bebê fica tranquilo depois que mama. Alguns ficam muito chorões mesmo, tem bebê que tem essa personalidade mais agitada, irritada e que acaba demandando mais peito, mas a gente vendo que o bebê está urinando bem, está evacuando, é um sinal que ele está mamando adequadamente. O certo é, gente, que o bebê não é um robô, né? Ele não vem com um manual de instruções. A gente não tem como programar um bebê de mamar de 3 em 3 horas, ou mamar de 10 em 10 minutos, ou mamar por 10 minutos. Não tem. Cada bebê é um jeito, é uma criança, é um ser vivo, tem uma personalidade, querendo ou não, e a gente precisa, esse primeiro mês, a gente está se conhecendo. Você está conhecendo seu bebê, o bebê está conhecendo você, e vocês estão ajustando a vida e a rotina de vocês, e é assim que funciona. Uma dúvida muito recorrente também nas perguntas foi a questão do leite fraco, né? Aquela sensação de que o leite é insuficiente, não sacia o bebê. E o fato é que não existe leite fraco. Naqueles primeiros dias, 3, 4 dias, existe o colostro em pequena quantidade. É fundamental o colostro, é um líquido proteico com bastante água, muito anticorpo. Então ele é muito importante, essencial para o bebê. E é claro que o bebê mama muito pouquinho no início, às vezes 20, 30 ml e já para de mamar. E esse líquido e esse volume é suficiente no início, inclusive para nutrir o bebê. E depois com os dias vem o leite de transição, que é um leite que começa a ficar mais gorduroso. E por fim, depois de 3, 4 semanas, vem realmente o leite maduro, que é o leite que costuma dar mais saciedade para o bebê. Então não existe leite fraco. O que a gente precisa avaliar é se a mãe está ingerindo líquido suficiente, se a mãe está se hidratando, isso é importante. A questão emocional pesa muito. Muitas mães começam a não produzir bem porque simplesmente a parte emocional pegou muito. Blues puerperal, depressão pós-parto, isso atrapalha na produção. Então tudo isso o pediatra tem que avaliar. Eventualmente a mãe pode precisar de medicação para ajudar nessa produção, o obstetra também avalia. Existe um sprayzinho de ocitocina, que é um hormônio que ajuda nessa fase da descida, e algumas medicações que a gente indica para aumentar a produção, mas isso é com o médico, então é caso a caso, precisa avaliar com muito cuidado.
pessoal me perguntou se eu usei bico de silicone. Não usei, tá, gente? Não usei bico de silicone, nunca consegui me adaptar ao bico de silicone. Teve gente que me perguntou se eu me preparei para amamentação. Não me preparei, tá, gente? Não usei bucha, não usei nada disso. A única coisa que eu acho que é eficiente para preparar o bico é tomar sol. E aqui onde eu moro não dá para tomar sol, não pegou sol nessa época do ano, então eu não peguei sol no bico do peito, tá? Mas eu acho que dessas estratégias de preparação, eu acho que tomar sol é uma coisa super válida, tomar de 10 a 15 minutos todos os dias pela manhã ou no final da tarde, é uma coisa que ajuda bastante. E esse tema é um tema muito amplo, né? A gente tem que falar de técnica de amamentação, a gente tem que falar sobre o leite materno. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo 2 links. Um link a gente fez com uma consultora de amamentação, já tem um tempo, uns meses, eu gravei com a Lídia, falando sobre várias dúvidas do leite materno. Eu vou colocar o link, se vocês puderem dar uma olhadinha. E também vou colocar o da Natália Rodrigues. Ela foi lá em casa, ela deu orientação sobre laser terapia, sobre fissuras. Recomendo vocês verem esse vídeo. Então a gente vai continuar fazendo outras partes desse vídeo da amamentação, um tema muito amplo. A gente vai parar por aqui hoje, mas continue mandando suas dúvidas, continue assistindo os nossos vídeos. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. E gente, tenta fazer desse momento que seja prazeroso e que seja leve, tá? Não fica se sentindo culpada, eu sei que é difícil. Se você não conseguir amamentar, não se sinta culpada. Se você precisar da fórmula por um tempo, também faz parte. Do Gabriel a gente deu fórmula, acho que durante um mês, depois a gente tirou, depois a gente colocou de novo. Então, tenta fazer desse momento algo leve. E sempre, gente, busca orientação do seu pediatra. Às vezes as pessoas falam pra mim assim: Melina, o pediatra falou pra fazer isso, o que eu faço? Gente, faz o que o pediatra tá falando. Ele é um profissional capacitado e experiente pra poder te orientar, tá bom? É isso que eu queria dizer pra vocês. Grande abraço. Gente, um beijo, fiquem com Deus.